Olá, Sky Groups, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um estudo, mais uma vez para você fazer uma reflexão aí com o pessoal, sobre o criador do rugido. Quem é que fez o rugido? Quem criou esse rugido? Que é capaz de produzir o nosso rugido com toda a segurança que estamos fazendo o rugido mais poderoso que existe. E eu quero ir com você lá no livro do profeta Abacuque, no Velho Testamento. Dá um pulinho lá no Velho Testamento, vai abrindo a sua Bíblia aí, devagarinho, vai abrindo seu aplicativo e até você chegar lá no livro de Abacuque. Deixa eu situar você. Abacuque é um dos profetas. Curiosamente, ele é um dos profetas que não fez nenhuma profecia específica sobre a vinda do Messias, mas ele fez uma profecia sobre como e o que estava acontecendo com relação a um momento que Israel passava, que era um momento muito triste, um momento muito perigoso, um momento muito doído, um momento de muita angústia. Israel estava sendo esmagada pela corrupção dos homens e pela corrupção dos inimigos e pela invasão militar eminente do povo babilônico. O que isso significa? Para você ter uma noção, o que é isso? Isso significa, por exemplo, se o Brasil estivesse acuado, esperando que, por exemplo, todos os Estados Unidos inteiro, mais toda a força bélica da Rússia estivessem prontas para invadir o Brasil e saquear e detonar e destruir. Em algum momento ali o próprio Deus explica como é que esse povo age quando invade. Ele diz que é como o vento que passa e retira tudo, destrói tudo, não pede licença, não pergunta e não tem o que fazer. E Abacuque prevê isso no coração dele e sente uma tristeza profunda, um desespero profundo. E nós vamos ler aqui algumas partes, porque eu quero que você faça uma analogia de quais são as batalhas que estão eminentes na sua vida. Quais são as batalhas, as injustiças que você fala, por que Deus? Como pode? E Abacuque começa, isso é um diálogo, né? O livro é um diálogo entre Abacuque e Deus. E de novo, né? É um profeta, então essas coisinhas você precisa entender. É um profeta. O profeta está conversando com o próprio Deus. É uma carta do profeta comentando sobre a conversa dele com Deus. De novo, não é um livro inspirado no Espírito Santo. Não. É um relato de Abacuque sobre ele conversando com Deus, sobre essa angústia dele. Então vá lá no capítulo 1. E eu vou ler junto com você até algum ponto ali para a gente poder se situar. E no nosso próximo Big House, nós vamos detalhar isso com mais tempo. Então vai lá, capítulo 1 do livro de Abacuque. Diz assim: Até quando, Senhor? Versículo 2. Abacuque falando para Deus. Até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu gritarei a ti, violência, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca vence.
os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Então, Abacuque aqui está falando, Deus, por quê? Por que que você não percebe que toda essa injustiça destrói, essa injustiça que nunca perde, essa injustiça que vence, essa injustiça que vem avançando nos povos e vencendo as batalhas e destruindo famílias e destruindo casas e destruindo sociedades e destruindo cidades? Por que que essa injustiça ela não é cessada? Até quando eu tenho que gritar para você, meu Deus, violência, violência? Por que, Deus, que você me permitiu olhar isso? Trazendo isso para os dias, você consegue entender isso para os dias atuais? Por que, Deus, que você nos permite enxergar tanta miséria? Por que você nos permite ver os injustos vencendo? Por que você nos permite ver o mal vencendo? Por que, Deus? Até quando? Quando isso acontece, o sistema jurídico perde força. Quando os maus estão livres, aquele sistema jurídico que nós acreditamos, a lei, perde força. Ela não serve para nada. Conhece essa história? E o Senhor nosso Deus, com toda a segurança que Ele é capaz de colocar em nossos corações, responde a primeira resposta a Abacuque dessa maneira: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fossem contado. Eu, o seu Deus, estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos do crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. É Deus descrevendo os babilônicos, povo que Ele mesmo diz no versículo 6 que Ele está trazendo sobre Israel. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impiedosa, para cima de Israel. E aí ele relata, né, que é uma nação que ela é tão poderosa que ela está pouco se lixando para os reis e governantes, né? Menosprezam os reis e governantes e zombam deles, né? Riem das cidades fortificadas, né? Olham para aquelas cidades que que é aquele muro? O que é aquela muralha? Eles eram tão poderosos, eles atravessavam como o vento, com facilidade. E aí, a conversa entre Abacuque
E Deus continua. E Deus explica o porquê Ele está fazendo isso. Deus explica o porquê Ele está permitindo isso. E eu quero deixar aqui esse ponto de interrogação para você. Por que Deus estaria trazendo o povo babilônico para cima de Israel? Isso se explica aqui no livro de Abacuque e se explica nos dias de hoje. Se explica muito. Mas o que isso tem a ver com o rugido? Ao final desse livro, o qual Abacuque começa falando: cadê você, Deus? Por que você me faz sofrer? Sabe como que ele termina? Ele termina da seguinte maneira: mesmo, versículo 17 do capítulo 3, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Versículo 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Como pode Abacuque começar esse diálogo com Deus? Revoltado, triste, duvidoso, sobre o porquê Deus permitia tamanha injustiça acontecer. E ele termina dizendo: não importa o tamanho da desgraça, não importa o tamanho do problema, olha o rugido de Abacuque, não importa o que eu estou passando, não importa o quão desértico parece ser essa situação, eu só sei de uma coisa: eu sempre exaltarei no Senhor e me alegrarei do Deus da minha salvação. Eu sempre me alegrarei do Deus da minha salvação. Olhe esse rugido. Esse rugido, ele não depende da situação boa da vida, da situação perfeita. Ele não depende do quanto perfeito está a sua segunda-feira, a sua saúde, a sua família, a sua conta bancária, o seu trabalho, a sua escola. Não, ele independe das circunstâncias. E esse rugido, ele sai de forma poderosa, atravessa o exército babilônico e diz: não importa, não importa, eu exultarei o Senhor da minha salvação. Para você conversar aí no grupo, o que aconteceu nessa conversa entre Abacuque e Deus, que ele termina a carta dele, o livro dele, o diálogo dele, com tanta certeza e firmeza, capaz de dar o rugido poderoso da certeza do Deus que ele exalta. E você? Por que você acha que é assim? Como está a sua vida? Você é capaz de rugir esse rugido que independe das circunstâncias, mas olha para o seu Deus, o nosso Deus, e diz: eu te exaltarei, porque você é o Deus da minha salvação. Boa conversa aí no grupo. Até mais. Deus abençoe.